Começamos com o Dr. Diego Cheruli, secretário-geral e diretor de Assuntos Parlamentares do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, IBDP. 10 minutos com mais 5 para cada um, está previsto ainda uma segunda mesa, mas sem nenhuma radicalidade no controle. Seremos maleáveis aqui, porque é importante a opinião de vocês, para que o Brasil saiba qual, de fato, a situação da nossa Previdência e para onde vamos. Senhor. Bom dia, senador. Bom dia, senhores colegas de mesa, senhores servidores, senhores presentes nesta sentada. Obrigado, em nome do IBDP, senador, pelo convite, mais esse convite por poder participar das audiências democráticas realizadas pelo senhor. Democracia, que é uma palavra hoje que ainda nos alegra e pretendemos não ter que sofrer para vê-la novamente em atividade. Bom, a CPI da Previdência, como o senador já adiantou, foi um trabalho muito bem feito, de uma equipe enorme. Foram ouvidos centenas de especialistas, mais de uma centena de especialistas, né, senador? E, na sua conclusão, como o senhor já bem adiantou, foi aprovada a unanimidade, inclusive com o voto do governo. Hoje, essa CPI é atacada por vários parlamentares, inclusive recém-ingressados no Congresso Nacional, que não conheceram como a CPI se degringolou e não sabem, de fato, que a CPI apurou. A CPI, em suas conclusões, ela encontrou vários achados, né, senador? Entre elas, a questão dos grandes devedores, que hoje muitos deputados da base do governo alegam que, por mais que existam os grandes devedores, essa dívida, se executada, não daria para pagar um ano de déficit. Eu acho que meu colega aqui à esquerda vai poder explicar muito bem isso, né? Que, na verdade, não é bem assim. Outra questão que foi apurada, e a mais importante no meu ponto de vista, é a metodologia de cálculo das receitas e despesas da Seguridade Social. Essa metodologia que vinha sendo discutida amplamente, sempre existiu aí por cabeça da Anfip, de levantar essa discussão sobre a metodologia desde a década de 90, final da década de 90, que pouco se dava atenção até vir a PEC do Temer, até antes mesmo. A Dilma já vinha com esses dados sobre um cálculo onde considerava receita somente as contribuições da folha e como despesa todas as contribuições previdenciárias e assistenciais. Obviamente, essa conta não fecharia. Após a ampla discussão e análise, o parecer da CPI foi que, pós-Constituinte de 88, pós-reformas constitucionais, em especial da Emenda 20 de 98, com a criação do Fundo Poupador do artigo 250, que esse esquema, que essa metodologia de cálculo, na verdade, é aquela que considera todas as receitas e todas as despesas da Seguridade Social. Isso gerou um atraso na PEC do Temer, a ponto dela não ser aprovada, e não podemos tirar a responsabilidade da CPI na não aprovação da PEC 287 e da 287-A. Ela foi de suma importância para levantar a dúvida aos parlamentares sobre a metodologia de cálculo. O problema é que, como bem a Anfip vem divulgando, com certeza e firmeza, a partir de 2015, a Seguridade Social também apresentou déficit. E hoje a nossa discussão é: temos que ter uma reforma da Previdência ou não? Vamos ignorar a existência de um déficit ou não? Vamos ignorar que precisamos cuidar do futuro ou não? De fato, o Brasil ele é basicamente uníssono de que necessitamos de uma reforma no sistema de Seguridade Social e não só de Previdência. Porém, que reforma seria essa? É a PEC 6? Não. É uma proposta de emenda com 8 regras de transições só para o regime geral? Não. É uma proposta que vem tentar burlar os achados, senador, da CPI da Previdência? Não. E quando eu falo burlar, por quê? Porque lá eles estão desvinculando novamente as receitas da Seguridade Social e vinculando a despesas específicas. É um retrocesso. O modelo de Seguridade Social foi pensado e ele é copiado. O nosso modelo é um modelo super viável. Tanto foi que de 88 para cá ele foi superavitário. A grande questão é: estamos preparados para retroceder? Se o sistema, considerando todas as receitas e todas as despesas,
Hoje, a partir de 2015, apresentou déficit. Será que seria ideal nós voltarmos à metodologia de cálculo anterior à Constituição de 88? Óbvio que não, porque nós estamos reduzindo as despesas e aumentando as receitas. E outro critério, quando a Anfip diz que tem a questão do déficit, ela fundamenta, ela só não fala, tem déficit na Seguridade Social porque a conta X menos Y deu menos alguma coisa. Não é isso. Teve, e que existe até hoje, o decesso econômico, desemprego em massa. Deixa eu só registrar a presença do senador Paulo Rocha, muito atuante, né? Foi um dos que acompanhou junto com a gente essa CPI. Eu queria dar uma salva de palmas aí para todos os senadores que estiveram lá na figura do Paulo Rocha. Aqui as entidades. Continua aí, eu vou dar 15 minutos para cada um. Sim. E sobre essa questão ainda, né? A Anfip ainda fala, não tem déficit porque a conta matemática em si não fecha. Tem déficit por conta do estado econômico do país. E aí vem o governo do lado de cá e diz, precisamos aprovar a reforma para ter crescimento econômico. Como? Não sei, porque eu estou reduzindo o valor médio dos benefícios e atrasando a concessão da distribuição de renda. Então, como que eu vou melhorar a economia? Forçando a pessoa a trabalhar no emprego imaginário? Porque não tem emprego? Melhoraríamos a economia se falássemos que tivéssemos uma ampla margem de empregabilidade vaga. E que não é isso que acontece. Não tem emprego. Os índices de desemprego estão crescendo novamente, senador. A economia está caindo novamente. Nada do que propõem, tanto o governo provisório anterior quanto o novo governo, está se concretizando. Nós do IBDP, como sempre o Instituto Técnico, nós temos sempre que analisar as situações do ponto de vista técnico e científico. A CPI da Previdência trouxe um avanço na área de direitos sociais, trouxe um avanço na análise do direito previdenciário. E essa análise não pode se perder por vontades de poucos. A análise de que, até 2015, o sistema foi superavitário. E quando nós falamos de reforma, nós temos que pensar o seguinte, qual a reforma que vai tornar esse sistema melhor? E não qual a reforma que vai desmotivar o acesso ao sistema. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas amedrontadas com o regime geral de previdência estão migrando para os regimes complementares, que deveriam ser complementares. E hoje eles fazem dos complementares os principais, as previdências abertas, e abandonam o regime geral, que é a proteção básica. Só que ao abandonar, eu falo, não abandona por completo, uns abandonam, sonegam, fraudam. Afinal de contas, para que eu vou pagar a previdência se eu não confio no sistema? E daí vem aquela discussão filosófica quase, da confiança legítima, que quase não existe nesse país, em especial em matéria de direito previdenciário, porque todo dia as coisas mudam. E a reforma da Previdência vem para piorar isso. Piorar com o quê? Com gatilhos. Gatilhos de reajuste de concessão de aposentadoria. Você nunca sabe quando vai se aposentar, porque todo ano vai mudar. E é um gatilho que vai mudar de acordo com o que o governo quiser, não necessariamente com o que a realidade necessita, ou que a realidade social vai imperar, que vai considerar apenas a expectativa de sobrevida e não a expectativa de crescimento econômico ou de empregabilidade. Porque não adianta eu falar, a pessoa está vivendo mais, mas ela está vivendo mais sem emprego, sem saúde, sem assistência, sem nada. Então nós precisamos ter este cuidado, antes, quando falo de reforma da Previdência, por conta das injustiças que são feitas. E quando eu falo, senador, do ponto de vista de poucos, agora há pouco, essa semana, na verdade, semana passada e essa semana, nós estamos enfrentando um problema grave, que é o PL 2.999 de 2019. Então, antes que você fale do PL, eu queria registrar conosco o senador Jean Paul, que é praticamente o nome do meu filho, você sabia, né? Ele é Jean também. Mas o senador Jean Paul, eu posso dizer para todos aqui, que nesta safra nova que entrou nesse período, é uma grande revelação. Está tendo um trabalho... Eu falei isso aqui na tribuna do Senado. Você sabe disso, né, obrigado, senador? Generoso. Não, só estou repetindo aqui. O senador usa a palavra no momento que eles entenderam. Eles terão 15 minutos cada um aqui, com mais 5 se necessário. O senador Jean Paul tem dado... não só na bancada, uma enorme contribuição para o bom debate da macroeconomia, também no plenário. Por isso fica aqui minhas palmas pelo seu trabalho, se quiser
Muito obrigado, pessoal. Obrigado. E desculpem chegar atrasado e ter que sair de novo para voltar mais tarde. Obrigado, senador Paulo. É uma honra para mim. Continua com o doutor Diego a palavra. Prazer, senador. Pois bem, eu vinha falando, inclusive, o senhor que é especialista na questão macroeconômica, do PL 2999-19, que está na Câmara, senador. Tá? Gostei muito da presença dos 3 guerreiros aqui, justamente para interpretar isso. Estou ali com 2 colegas peritas, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário, elas são peritas e representantes dos médicos peritos judiciais. O PL 2999 é a renovação da MP 854, que decaiu. A MP 854 ela só adiantava o pagamento dos honorários médicos periciais pelo INSS nos processos judiciais. Isso porque o programa do Pente Fino gerou tanta judicialização que acabou os recursos para pagar a perícia. Tanto processo, mais perícia, mais gasto, chegou no teto. Tem 7 meses, senador João Paulo, que esses peritos não recebem os honorários. 7 meses. 7 meses que famílias não recebem seu salário. Há casos de peritos que estão tendo que vender casa, que está financiado, não consegue pagar a prestação, vender carro. E é diferente da realidade do perito médico de Brasília e do resto do Brasil. Elas têm um raio de atuação de 350 quilômetros. Elas viajam de avião, viajam de carro, viajam de todas as formas para fazer a perícia no processo judicial. O PL 2999 veio do governo Floriano com essa ideia. Adianta, o INSS paga, afinal de contas é ele que está gerando a judicialização. Nós temos que tirar esse mito, que é a judicialização, que é o mito que veio do TCU, senador. Um relatório do TCU que diz que a judicialização tem 3 causas. A primeira, que é o segurado que é fraudador, que não quer trabalhar. A segunda, que é o advogado que é esperto, que uma representante do Ministério Público Federal diz que o advogado é esperto, que para o advogado previdenciário ter sucesso ele tem que ser fraudador. E a terceira, que o juiz, que é leniente, que o juiz é leniente com o segurado doente. Essa análise do TCU reforça para os peritos do INSS no programa do Pente Fino, é uma análise preconceituosa, abusiva e ridícula. Nós impugnamos, eu não sei nem se ela foi aprovada. Tomara que não, tenha sido arquivada. Mas nessa análise do PL, esse PL veio para apagar esses peritos, senador João Paulo. Semana passada, na terça-feira, um jabuti, aquela matéria que não está nos autos do processo legislativo e não tem emenda, foi incluída pelo relator na CCJ, tá? E basicamente substitui o perito judicial pelo perito administrativo. Ou seja, o perito administrativo vai fazer a perícia, na via administrativa, eu vou entrar com um processo judicial e quem vai fazer é ele de novo. Para que serve a justiça se não para revisar o ato do Poder Executivo, senador? O Poder Judiciário é constitucionalmente criado para revisar o ato do Poder Executivo. E, nesse caso, eu vou ter que aceitar como prova um membro do Poder Executivo. E a ideia disso é qual? Apenas uma política classista. É uma política classista, infelizmente. Por quê? Porque eles queriam, na verdade, alguns peritos do INSS, não falo todos, muitos são altamente capacitados, mas alguns queriam aumento salarial e não conseguiam. Criaram, então, um bônus para fazer um trabalho que eles já eram obrigados. A política do pente fino, que eu sou a favor, o IBDP é a favor da política do pente fino, quem não tem direito não tem que receber. Mas uma coisa tem que se imperar, servidor não pode errar. E o perito médico não pode errar ao cessar o benefício de uma pessoa que está doente. E eles erram todo dia. Eles erram porque gera judicialização. E o judiciário está desfazendo. Então, hoje existe a pergunta, será que o pente fino está gerando a economia que se pretende ou que se prometeu? E o problema social? E por mais que gere economia de quem não tem direito, essas pessoas não é objeto da nossa análise. Eu quero saber os benefícios que estão sendo cessados daqueles que têm direito. Essas pessoas que estão doentes. Eu tenho casos que eu citei na MP 871, o senador indicou meu nome para participar de uma audiência pública na MP 871, onde eu trouxe slides demonstrando com fotos. Um cliente meu teve neoplasia maligna no reto, senador. O senhor sabe o que é o reto. Como tratamento, teve que retirar o reto e uma parte do intestino. Como consequência, ficou com incontinência fecal. Segurança armado de banco com 58 anos de idade. O INSS disse que ele estava apto. Foi para o judiciário, a perícia médica judicial, que aí também tem suas peripécias, a perita disse que ele também estava apto, desde que trabalhasse ao lado de um banheiro.
ele usa fraldão. Porque ele vai 30 vezes ao dia trocar a fralda. E trabalho intelectual. É isso que nós vemos. Só que o governo, às vezes, quer transformar esse segurado em algoz, onde ele fala que esse cara é fraudador. Esse é o típico fraudador. Ele foi caçado no pente fino. E quantos existem assim? Eu posso trazer inúmeros exemplos para vocês. Eu posso trazer colegas do Brasil inteiro que vão trazer inúmeros exemplos para vocês. E são essas pessoas que nós temos que nos preocupar. O problema não é o pente fino, o problema não é o bônus do perito. O problema é substituir uma prova técnica no processo judicial por uma prova já viciada. Eu creio que deveria também, senador, tal como a CPI da Previdência teve sua função no Estado, ser criada uma nova CPI para avaliar o pente fino. Não para ver a economia, mas para cuidar do direito daqueles que estão perdendo seus direitos pela economia. Direito é direito. E o Estado não pode querer economizar sobre um direito social. Vamos manter o pente fino? Vamos. Vamos incentivar o pente fino? Vamos. Mas com justiça. Se existe judicialização, é porque tem alguém errando na cabeça. E eu não posso botar essa pessoa que está errando na cabeça para julgar de novo. Até porque o perito e o advogado não são médicos. E o juiz, o juiz e o advogado não são médicos. Nós dependemos da posição de um perito. E se esse perito for o mesmo da via administrativa, com os mesmos vícios da via administrativa e com a mesma pressão da via administrativa, o processo já tem sua conclusão. Eu creio que a CPI também vai em favor dos peritos do INSS, senador, porque ela vai tentar investigar, se conseguirmos aprovar sua abertura, essa possível pressão que existem denúncias de que ela existe. Pressão vinda do Estado em cima de servidores do INSS e em cima de peritos administrativos, para que eles não concedam. Isso é normal. Um perito que concede demais, ele sofre um PAD, é afastado, sem remuneração, e é investigado por corrupção, por estar vendendo perícia. E às vezes não aconteceu nada. Às vezes ele só está sendo justo. Então será que não está na hora de investigarmos esses servidores? Tenho que investigar se esses servidores não estão sendo pressionados e dar liberdade para eles, para que eles não fiquem respondendo como algozes ao dar a sua própria decisão? Imagine um juiz, que no caso o perito é o juiz no processo administrativo de benefício por incapacidade, ele ser pressionado a não dar muitas sentenças favoráveis, porque senão ele vai ser cassado, vai perder seu emprego, vai responder um PAD. E será que ele tem um suporte jurídico para ajudar? E, no fim das contas, quem sofre com isso é a sociedade. Então, nós propomos, senador, uma conversa, uma nova audiência pública que já foi requerida para agosto. O Clériston, aqui o assessor, disse que talvez vai ser dia 13 de agosto, que vai ser sobre a judicialização, e que de lá, se nós não obtivermos o número de informações que nós necessitamos, que se abra uma CPI. Vale dizer que há uma informação equivocada tramitando, de que apenas 3 ou 4% dos processos são judicializados. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Como é que eles chegaram nesses dados e veio em cima do dado do TCU? Eles pegaram todos os requerimentos do ano de 2015 no INSS, todos. Milhões de requerimentos. Quantos processos judiciais foram ajuizados? Não foi essa a pergunta. Foi quantas ordens de concessão de benefício por processo judicial aconteceram em 2015? 3% desse requerimento total de 2015. Ou seja, esse dado é maquiado. Ele não é um dado real. Eu quero saber quantos processos judiciais são julgados procedentes por ano. E não quantas ordens de concessão por ano, porque o processo não dura um ano. Dura 1 ano e meio, 2, 3, 4, 5. Hoje eu estou recebendo um processo de 7 anos. Benefício por incapacidade. 7 anos que essa pessoa ficou sem receber. Fraudadora, agora é 1 minuto, Diego. Mas, para finalizar, senador, nós deixamos essa instigação, a criação de uma CPI. Nós precisamos avaliar isso. Defender o pente fino é defender o perito médico administrativo. Defender o pente fino é garantir que o processo judicial tenha lisura e imparcialidade. Muito obrigado, senador. Conte sempre com o BDP e obrigado a todos. Muito bem, doutor Diego Cheguli, diretor, secretário e diretor.